Então, Grazi e todos os irmãos, né, que é a nossa mascotinha aqui do estudo de hoje, aí que lê, nós estamos nessa página aí 85, que fala sobre as criaturas espirituais, né, que é o capítulo 8, quando tem aí um Vzinho e 3 pauzinhos, como a gente costuma falar, é o 8 em algarismo romanos, tá bom, Grazi? Então, esse é o capítulo 8, nós vamos falar sobre as criaturas espirituais. Então, vamos lá. Nós cremos e professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o homem, né, ele já havia criado os anjos, esses seres celestiais. Então, eles existem. Diga, eles existem. Nós cremos que eles existem. Amém? Então, isso aí tá certo, tá bom? Que às vezes alguém pode falar, então, mas você é cristão, você é da Assembleia de Deus e não crê que existem as criaturas espirituais? Sim, nós cremos, tá? Nós cremos, professamos e ensinamos, tá? Pode crer, pode crer que é verdade. Que eles são seres espirituais. Lá em Hebreus 1,14, né, diz assim, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, Hebreus 1,14, ele fala, né, do que aqui de um dos ofícios dos anjos, né, desses seres celestiais. O termo anjo significa mensageiro. Talvez você não sabia que anjo significa mensageiros, né? Então, esse termo, aqui nas línguas originais do hebraico e grego, era usado para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos, e também para designar os anjos maus. Então, nós também cremos que assim como existe os anjos bons, existem os maus. Então, existe, tá bom? E a gente crê também nisso. Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam os céus. E eles são organizados, olha que interessante. E no mesmo instante, lá em Lucas 2,3, diz assim, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Olha que interessante. Então, eles são ali seres celestiais organizados, tem uma organização. E é uma multidão, um exército, tá? Eles não são meras figuras de retórica. Então, eles não são usados só para uma retórica. Eles existem, tá? Nem emanações cósmicas, mas são reais e habitam nos céus. Diga, os anjos são reais e habitam nos céus, tá? E aí Jesus disse, os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às demais criaturas irracionais. Então, os anjos e os homens têm semelhança. Qual são as semelhanças que aqui diz na nossa declaração de fé? Eles raciocinam como nós. Amém? Então, eles são superiores nisso. Vamos lá na página 86, que fala acerca do nome. Eu não vou falar, não vou explorar tudo, tá? Até porque não dá, então nós vamos chegar só até uma parte aqui do capítulo 8, para que a gente possa entender um pouquinho melhor de forma simples. Até aqui tudo bem? Tá tudo certinho? Tá? E se alguém ficar algum grilinho, aquele grilinho, né, que fica, depois a gente pode conversarmos um pouquinho mais e aprofundarmos nos próximos cultos, tá bom? Vamos lá. Seus nomes. No Antigo Testamento, os anjos são chamados de santos. Olha que interessante. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio 33:2. Vigia ou vigilante. Eis que um vigia, um santo descia do céu. Daniel 4:13. Exército ou exércitos. Olha como eles são chamados. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então, aqui são os nomes, né, de qual são chamados anjos. Salmo 148:2. Anjos, tronos, dominações, principados, potestades. Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominados, sejam principados, sejam potestades. Então, eles também recebem esse nome. Colossenses 1:16. Entendemos
que esses seres espirituais podem ser bons ou maus, como nós falamos. Tudo bem até então? Até aqui entendido que existe anjo bons, né, ou maus. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é muitas vezes identificado como o próprio Deus. Nós já ouvimos falar sobre isso e vocês já sabem, amém? Que o próprio Deus, né, ali no Antigo Testamento, muitas vezes, quando ele aparecia falando, né, ali era o próprio Deus, né, o anjo do Senhor. Pois Deus manifesta-se também na forma angelical. Então, Deus também se manifesta em forma de anjo. Amém? Tudo bem? Às vezes, porém, é distinto deles, pois Deus fala com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala com Deus. Esse anjo do Senhor também aparece no Antigo Testamento como a manifestação pré-encarnada de Jesus. Então, nós vimos até aqui que os nomes dos anjos, né, como eles eram chamados na Bíblia. Então, quando você vê falar de exército ou exércitos, potestades, principados, santos, aí se refere a quem? Aos anjos, amém? Agora nós vamos falar um pouquinho da natureza desses anjos. Os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Olha que maravilha! Lá em Salmo 103:20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, estão acima dos seres humanos, enquanto os anjos sendo os maiores em força e poder. 2 Pedro 2:11. Tem status superior aos humanos, além de mais conhecimento. Então, ele tem um status ali superior aos seres humanos. Todavia, não são ilimitados. Olha só que interessante. Então, eles têm o status maior até ou superior que os seres humanos, mas eles não são ilimitados, pois são criaturas e não conheciam os planos eternos de Deus. Então, eles são criaturas, né? Foram criados por Deus também. Eles não são oniscientes, assim como nós. Quem que nós podemos dizer que... como que eu posso explicar? Deixa eu falar de uma forma bem clara. Quem é o único onisciente que nós podemos atribuir a onisciência? Quem é o único ser que nós podemos atribuir a onisciência? Deus. Só Deus, ok? Onisciente. Irmã Cida, o que é onisciência? Alguém pode dizer o que é onisciência nesta noite? Né? Ele tem ciência de tudo, né? Daquilo que a gente pensa. Ele sabe até o que você está pensando neste momento. Sabe o que você pensou quando falou, ih, a irmã Cida hoje. Sabe o que você pensou. Ou fala, nossa, o pastor não veio. Sabe tudo, todas as coisas. Ele conhece tudo. Sabe o que eu pensei, né? O que eu estou pensando nesse momento, quando eu estou olhando para vocês. Ele sabe de todas as coisas. E só Deus sabe. Os anjos não têm esse poder, ok? Ele não tem. Eles recusam a adoração. Aqui eu gostaria que vocês frisassem bem. Antes, adorem a Deus e a Cristo. Então, irmã Cida, por que você está falando hoje de anjos, se hoje nós estamos no mês do louvor, né? O mês da adoração, o mês em que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para reunir as nossas forças e louvar a Deus. Por que você escolheu o capítulo 8 nesta noite? Eu escolhi porque Deus é o único a quem devemos adorar. E é isso que nós cremos, professamos e ensinamos. Nós não adoramos anjos. Nós não adoramos. Nós cremos, mas não adoramos. Nós sabemos que eles existem, mas nós não adoramos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, irmãos? Amém. Há aqueles que adoram anjos. Nós já vimos o pastor pregar aqui que, infelizmente, há pessoas em que está ali, quando você fala de Deus, fala do que Deus é e das obras que Ele faz, a pessoa está ali apático. Mas quando fala, estou vendo um anjo, eita, nós. Aí tudo já muda totalmente de estrutura. Porque acaba atribuindo adoração a anjos.
Mas nós devemos adorar somente Deus. É bíblico e a Bíblia nos autoriza a dizer isso. Amém? Amém. Então, eles recusam a adoração, os anjos recusam. Vamos lá. Antes adoram, né, a Deus e a Cristo. Os anjos são seres espirituais e invisíveis aos olhos humanos. Então, a gente não vê. Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas eles estão aí. Mas pode se manifestar de forma visível, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, ele pode se manifestar e alguém o vê. Amém? Eles não possuem corpo físico ou material. Porém, são apresentados como seres pessoais e morais. Suas aparições em forma humana são aparências assumidas ocasionalmente em forma angelofânica. Essa parte não vou entrar. Irmã Cida, então, fala sobre isso? Não, nós vamos estudar isso na teologia. Amém? Até porque não dá nem tempo de explorar tudo isso e vai ficar um grilão na nossa cabeça, até na minha e nossa toda, vai bagunçar tudo. Então, eu não vou falar sobre isso, mas nós vamos estudar isso ali profundamente na teologia, que eu convido vocês a fazer suas inscrições, irmãos, em nome de Jesus. Porque o valor que está sendo oferecido, esse estudo, e o conteúdo, e todo o material que é preparado por esse curso que nós vamos fazer, você não pode ficar de fora. Amém? Então, participe, é muito importante para as nossas vidas. Existem grandes multidões de anjos no céu, mas apenas Gabriel e Miguel são identificados por nome na Bíblia. Então, nós vemos que existem vários nomes a qual são chamados. De qual que nós falamos? Exército, exércitos, santos, não é? Foi isso? Vigia, o que mais? Potestades, principados. Nós não ouvimos falar sobre tudo isso, mas o nome específico, identificado na Bíblia, só há 2. Diga 2. Quem são? Só. Não fala de o anjo José, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não sei o que. Não. É Gabriel e Miguel. Esses são identificados por nome na Bíblia. Os anjos não estão sujeitos à morte e jamais existirão de existir. Eles não morrem. Diga, anjo não morre. Eles não morrem. Eles não vão deixar de existir. Mas também, o que acontece? Eles não se reproduzem como o homem. Eles não têm essa capacidade de reprodução que o homem tem, ok? Eles são milhares e milhares e milhares criados por Deus, mas eles não morrem e não se reproduzem. Ah, então um anjo e uma anjinha lá se casaram, se uniram e nasceu vários anjinhos, e por isso tem milhares e milhares e milhares lá nos céus. Não, não existe isso, tá bom? Eles não... Só quem aí tem esse poder de reproduzir, porque tem mais filho do que pais aqui dentro desse templo. São nós, são vocês homens. Amém? Agora a gente vai falar lá dos ofícios dos anjos. Olha só que interessante. Os anjos são obedientes a Deus. Salmo 103, 20 diz assim: anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então, Deus os criou para o quê? Além de adorar, eles obedecem às suas ordens. Obedecem. Então, se ele obedecem às ordens de Deus, ele está a serviço de quem? De Deus. Eles estão a serviço de Deus. Então, o anjo é para ser adorado? A Bíblia autoriza, nós dizemos que é para ele ser adorado? Então, por isso, nós não o adoramos. Nós cremos, mas não o adoramos. Amém? Agora sim, nós louvamos a Deus por essas criaturas, não é? Aí sim nós podemos, não é verdade? Por essas criaturas espirituais, louvado seja Deus, que criou. Isso nós podemos. Então, irmã Cida, por isso que eu estou dizendo que hoje, talvez você possa não estar entendendo, mas eu queria ouvir falar, calma. A irmã Joyce tem aí preparado as mensagens que ela vai falar, mas aqui no culto de ensino, nós estamos aqui colocando a declaração de fé, aquilo que a gente
professa, ensina, que é aquilo que a gente crê, para você entender também daquilo que a gente adora. Então, isso é importante, porque talvez você pode falar, mas você pode estar aqui na igreja há até algum tempo e acha que nós não cremos nos anjos. E nós cremos. São criaturas de Deus. Amém? Amém. E Deus, nesta noite, precisa ser louvado. Aleluia. Pelas obras maravilhosas que Ele faz. Por essas criaturas. Olha essa criação de Deus que são os anjos. Devemos bem dizer, glorificar o nome do Senhor. Não é o mês do louvor? Então vamos louvar ao Senhor por essa criação. Amém? Então no Salmo 103 diz, né? Que Ele obedece à voz da sua palavra. Eles louvam e glorificam a Deus, tanto no céu como na terra. Assim como aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus. Eles intermediaram a entrega da lei no Monte Sinai. Estão presentes nos cultos e observam a nossa vida. Os anjos do Senhor estão presentes no culto e observam a nossa vida. Olha que coisa linda! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Porque esses seres espirituais criados pelo Deus que você serve, Todo-Poderoso, estão presentes observando a minha e a sua vida. Aleluia, Jesus. Que coisa linda! Quando nós reunimos para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, para bendizer esse mês todo, toda vez, eles estão ali, observando a nossa vida, eles estão presentes neste lugar. Aleluias! Mas nós não o adoramos, nós adoramos a Deus, que é o Criador dos anjos. Nós adoramos ao Criador. Amém? Coisa linda, né? Eles louvam e glorificam a Deus, já li, né? Intermediou a entrega, onde eu estou, aqui. Esses seres angelicais executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes, quando esses desobedecem a Deus. Então, eles estão a serviço de Deus, olha só. Eles estão a serviço de Deus, e eles estão ali, ó, olha o que eles fazem. Executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus. Então, tem inimigo do povo de Deus, eles estão ali. Para fazer o quê? O julgamento. Como também quando os crentes desobedecem. Ele está ali fazendo o julgamento. Interessante, né? Todo mundo ficou quietinho. Meu Deus. Todo mundo ficou quietinho. Eles estão presentes no culto, observando a nossa vida. Julga os inimigos do povo de Deus e julga os crentes quando desobedecem. Todo mundo ficou quietinho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá. Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras, como o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Lembra lá quando ele recebeu o anúncio? Maria sobre o nascimento do Senhor Jesus. Esses mensageiros celestiais assistiram o apóstolo Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, eles assistiram. O próprio Senhor Jesus Cristo. Foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus e estiveram presentes na sua ascensão. Os anjos são associados também à vinda de Cristo, pois eles acompanharão o Senhor Jesus na sua volta, que enviará os seus anjos para separar o trigo do joio. Olha lá, ele vai estar ou não trabalhando para o Senhor? Ele vai estar lá fazendo a separação. Meu Deus, para juntar os escolhidos no fim dos tempos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Imagine que trabalho, hein? Nos quatro cantos, nas extremidades do céu. Os anjos estarão fazendo o quê? Um ajuntamento daqueles que são escolhidos de Deus. Vamos lá. Eles trabalham a favor dos que temem a Deus. Mancida, peraí. Os anjos estão a serviço de Deus e também trabalham a nosso favor? Sim. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu amo essa palavra. Imagine, Deus fala assim, anjo, estou dando ordem a respeito
respeito agora da nossa irmã Franciele. Olha que lindo. Estou dando ordem a respeito da irmã Djanira. Aqui está dizendo, eles trabalham a favor dos que temem a Deus. Um anjo livrou os apóstolos da prisão. Foi ou não foi? Disse a Filipe para ir ao deserto. Levou uma mensagem de Deus para Cornélio. A Bíblia mostra diversas vezes os anjos socorrendo os servos e servas de Deus em lutas e dificuldades. Olha só, Deus pode, segundo a vontade dele, enviar anjos para socorrer o seu povo. Que coisa linda! Glorifique, louva o Senhor nessa noite. É o mês de louvor. E você precisa louvar Deus por todos os seus feitos. Por tudo aquilo que Ele faz, pelo que Ele é, pelas obras variadas. Que é esse Deus que você serve. Como Ele é tremendo. Ele socorre nas lutas e dificuldades. São eles que transportam os salvos ao destino final na sua morte. Eles vão estar trabalhando a serviço de Deus e vão transportar. Eles transportam aqui, ó, o seu destino final lá na sua morte. E aí, aqui tem mais alguns tópicos aqui no capítulo, que é sobre o anjo da guarda, sobre a organização angelical, os anjos caídos, e eu vou chegar aqui só até ao 4, que é o anjo da guarda, para nós finalizarmos nesta noite. Amém? Amém? Depois a gente chega na organização, nos anjos, depois a gente volta de novo. Mancida, mas está muito rápido, eu quero mais. Calma. É só para a gente poder, para poder a mente da gente começar assim, pensar, meu Deus, começar a processar, não é, meu Deus, tem que processar. Olha, e é tão interessante isso, que quando você entra num curso universitário, você acha assim, nossa, eu vou sair de lá, meu Deus, sabendo de tudo e de todos. Não é assim. Lá é um caminho, né? É um caminho para você, é um norte para você se aprofundar naquilo que você quer se aprofundar. Então, talvez daqui vai sair um grande mestre aqui, que vai falar sobre angiologia, que é o estudo dos anjos na teologia. Por quê? Porque está hoje aqui no culto adorando o Senhor, ouviu a gente dar essa palavra que existe, que nós cremos, que eles estão aí, que foi Deus que criou, que estão a serviço de Deus, que são criaturas, né? Aqui que você fica assim apaixonado, não é verdade? Que a gente se apaixona, criaturas espirituais criadas por Deus. São milhares e milhares e milhares de miríades, a Bíblia diz. E que você pode falar, não, agora eu quero me aprofundar mais nisso. Ah, não, eu quero entender mais sobre anjo. Eu gostei disso, eu quero me aprofundar. Já pensou? E aqui ser uma pessoa que chegue aqui e vem nos ensinar coisas, porque tem muita coisa para se estudar. Mas que em um culto de 30 ou 40 minutos, a gente não consegue explorar tudo. A gente não consegue, a gente não tem, nós somos limitados. A gente nem tem essa mente toda, não é verdade? Então, aqui é uma abertura para você ter o gosto daquilo que o seu Criador é poderoso para criar, para fazer. Ter o gosto de glorificar, de dizer que você crê nesse Deus Criador, amém? Então, eu quero falar aqui sobre o anjo da guarda. Agora, isso é importante a gente saber também, mas depois a gente vai falar. Por quê? Porque existe aí uma ideia que tem o anjo da guarda, né? Vocês já ouviram falar isso? E acho que até, fala que tem até bastante, né? Alguns que uma pessoa tem não sei quantos anjos, não sei o quê. E fala tanta coisa, né? Mas essa ideia, olha lá, a ideia que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-las durante toda a sua vida, não tem sustentação bíblica. Não é isso que a gente ensina, não tem. Tal pensamento vem da tradição judaica antiga. E não é somente isso. Não é só isso, olha só. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que acompanha. Então, eu tenho um anjo que é igualzinho eu, que me acompanha. Então, não é só um anjo da guarda. Além disso, ele parece com você. Mas isso aqui
é um pensamento que vem da tradição judaica. É um pensamento nosso, irmã Cida, é isso que a gente crê, professa e ensina? Não. Ai, irmã Cida, acabou tudo agora. Que chato. Eu achei que tinha um anjinho da guarda que cuidava de mim. Ô, anjinho da guarda, que a gente até orava assim, né? Poxa, irmã Cida. Gente, a gente não tem um só. Nós temos milhares criados por Deus, que se Deus quiser, manda a serviço dele. Ele obedece a ordem e dá ordem a nosso respeito. Não é só um, não. Para de migalha. Você quer só um? Tem exército que ele pode ordenar para te acompanhar, para te socorrer. Olha que lindo. Ainda diz mais, a Bíblia diz assim, olha, eu não sei esse versículo, de repente alguém pode me ajudar aí, por favor, eu não sei ele, mas eu sei falar ele, mas eu não sei onde ele está. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o adoram, daqueles que servem ao Senhor. Tem um versículo específico que fala sobre isso. Os anjos do Senhor acampam. Você quer só um? Ah, vai. Então fica só com um, que eu não vou querer só um esse da guarda, não. Vou querer milhares. Salmo 34, 7. Vamos lá, a irmã Joyce vai me ajudar. Vamos lá? Onde eu estava aqui? Tá. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que acompanha. Note que a menina Rode conheceu a voz de Pedro. Os discípulos, no entanto, interpretam como o seu anjo, lá em Atos 12, 14 e em Atos 12, 15. Outra passagem bíblica que parece fundamentar a ideia do anjo da guarda é: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 10. Aqui, porém, temos a informação de que os anjos estão na presença de Deus, adorando e louvando ao Pai, e que não cuide individualmente das pessoas deste mundo. Não é individualmente. Há milhares e milhares que o Senhor pode ordenar ao nosso favor. Amém? Então, nessa noite, alguém acho que já me ajudou? Qual que é? Ah lá, 34, 7, como a irmã Joyce e o irmão Vitor já me auxiliou. Que lindo, né, gente? Como é bom. Maravilha, né? Aí, ó, tá vendo? Eles me auxiliaram aqui. Os anjos é assim. Então, Deus dá ordem e eles nos auxilia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Que lindo. Mas não é só um, não. Há milhares que estão a serviço do nosso Deus. Ok? Então, nesta noite, é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho para aguçar. Então, existem grandes multidões, existem grandes multidões de anjos nos céus. Lá em Hebreus 12, 2, se o irmão Victor quiser colocar aí, Apocalipse 5, 11. Só para a gente acompanhar um pouquinho e encerrar. Mas apenas quem que é mencionado por nome lá na Bíblia? Gabriel e Miguel. Está lá em Daniel 10, 3. Depois o Victor vai nos ajudar também. Então vamos lá. Apocalipse 5, 11 diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Nunca mais vamos querer só um. Amém? A irmã Tamara amou, a irmã Célia também, a irmã de Janira gostou muito que tem milhares e milhares. Primeiro, ela ficou meio assim, já pensativa, né? Poxa, e o nosso anjinho, né? Da guarda. Mas aí, olha que maravilha. Hebreus 12, 22. Vamos ver, Vitor? Hebreus 12, 22. Olha lá o que diz, 12, 22. É isso? Será que tem? Mas chegastes ao monte Sião, e é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Milhares, olha que coisa linda. Aí lá em Daniel 10, 3, cita o nome apenas de 2, né? Aí em Daniel 10, 13, Vitor. Desculpa, eu falei errado. 10, 13. Vamos ver qual é o nome? Tá lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Aí foi naquela luta, naquela batalha espiritual. E eis que Miguel,
Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, olha lá, Miguel, ok? Depois tem lá em Apocalipse 12, 7. Vamos ver? 12, 7. De quem é que está falando? Miguel de novo, né? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha aí, ó. Tinha uma batalha, né? De anjos bons com quem? Com os maus. Depois, irmão Vitor, tem lá em Daniel 8,16. Vamos ver de quem fala? 8,16. É isso? Vamos ver se eu anotei certo. Eu anotei rápido. Olha lá. E ouvi uma voz do homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha que lindo. Bom, então está falando do anjo Gabriel. Depois, 9. Será que é 9:21, Vitor? Vamos ver, Daniel? Eu acho que é 9:21. Que vai falar dele de novo, é isso? É. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente. Tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha lá. Então está falando de dois nomes, não é isso? Gabriel e Miguel. Depois nós temos, vamos ver lá, Lucas 1:19. Lucas 1:19. Será que fala também? Vamos ver. Fala. 1:19, tá. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Não, essas anotações não estão aí, tá? No livro. Mas depois, se você quiser, a gente passa. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Olha só. Que lindo. Então, assiste diante de Deus e foi enviado para falar-te. Olha que maravilha. Então, Deus, ele pode, se ele quiser, segundo a vontade dele, enviar um anjo e falar com você. A gente crê. Vamos lá? E o Vitor, o Lucas 1:26, tem? Vamos ver se eu anotei certo. 1:26. Vamos ver de quem fala. E depois Judas 9. Lá, fala do Gabriel, né? De novo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ok? O anjo Gabriel. E Judas 9. Depois você pode ler, vamos ver se tem. Mas aí é um só, vamos ver. Isso. Olha lá no 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo. Gente, o que nós falamos lá? Que eles trabalham também para quê? Para julgar aqueles que estão contra Deus. Olha lá. A respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, na Bíblia, nós temos 2 anjos que são identificados por nome, ok? Irmã Cida, e o resumo de tudo isso? Nós não podemos ser ao extremo. Então a irmã Cida falou que existe. Não, mas já que não é para ser adorado, então eu não quero nem saber, não existe, vou negar. Ou, já que a irmã Cida falou que existe, agora, eita, se não tiver um anjo, acabou tudo. Não, não é assim. Nós nem vamos negar e nem supervalorizar, mas nós vamos crer que são criaturas criadas por esse Deus maravilhoso que nós servimos. E que você pode se colocar de pé hoje e dizer: louvado seja Deus por todos esses feitos maravilhosos que Deus tem feito. E se Ele quiser ainda essa noite, Ele quiser, segundo a vontade dEle, Ele pode enviar um socorro pela sua causa. Pela sua causa, enviar um anjo lá para te socorrer. Ele pode fazer isso. Pode ser em forma também de pessoas, que pode ser enviado como anjos de Deus, como anjos do Senhor.
A Bíblia diz, irmão Vitor, eu quero que você ache esse versículo, irmã Joyce também, que algumas pessoas sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Olha que coisa linda, sem saber, irmã Dianira. A gente já ouviu falar muito nisso, né, irmã Dianira? E minha mãe, gente, você não tem noção como minha mãe me ensinou sobre isso. Ela não supervalorizou, mas ela me ensinou, ela falava assim, olha, eu acho que ela fazia isso para aproveitar um pouquinho de mim. Minha mãe se aproveitava de mim, você acredita, Jonas? Ela falava assim, janta, vamos limpar toda a casa, passa cândida em tudo, vamos lavar o chão, esfregar, até que esfregar. Lava toda a louça, seca, guarda toda a louça, seca a pia por dentro, não deixa nada. Mãe, mas por que tem que fazer isso? Ela fala, porque os anjos podem passear à noite aqui, Deus pode mandar, e se eles encontrar sujeira, eles vão embora. Gente, pensa numa pessoa que a gente esfregava chão, puxava com rodo, não jogava água, puxava com rodo, passava pano, aquela meia lavagem, secava toda a louça, guardava toda a louça. A gente fazia tudo isso, sabe para quê? Porque a gente esperava que o anjo toda noite ia lá passar, enviado por Deus, e a gente tinha medo dele passar e ele ir embora. Então a gente deixava a Grazi, a casa toda impecável. Nenhuma louça na pia, minha mãe se aproveitava disso. Então a gente tinha que jantar e limpar tudo e deixar tudo impecável. Hebreus 13:2, olha lá. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A pessoa sem saber, sendo hospitaleiro, hospedou anjo em sua casa. Olha que coisa linda. Que a gente possa ser hospitaleiro, né? Que a nossa casa seja uma hospedagem, uma hospedaria de anjos do Senhor, quando assim Ele quiser. Amém?